Seja muito bem-vindo ao NúcleoCast. Hoje é o nosso segundo episódio da nossa primeira temporada. E hoje eu tô aqui com uma pessoa que eu tenho o prazer de chamar de amigo. Além de um grande empresário, uma pessoa com uma capacidade ímpar, é alguém que faz parte do nosso ciclo. Matheus Ayats, Obrigado, Diego. Obrigado, estrategista Aline. digital. Tô aqui com a minha esposa, Aline, minha sócia de vida, sócia nos negócios, pessoa com quem eu compartilho aí todos os sucessos e desafios. Mas, vamos lá, o intuito único desse episódio é conhecer. O NúcleoCast é um projeto onde a gente ouve empreendedores, os casos de empreendedores. Vamos dizer que é o canal exclusivo do empreendedor. A gente está aqui para te ouvir, Matheus. Obrigado por ter aceitado aí o nosso convite e tá aí separando o seu tempo para poder derramar para as pessoas, entregar para as pessoas aquilo que você vem construído aí na tua trajetória. Obrigado, também estou muito honrado pelo convite. A gente criou uma amizade faz pouco mais de um ano, mais ou menos um ano, né? Mas já foi uma amizade forte, assim, de ser padrinho de casamento e tudo, porque a gente viu que a gente tinha valores muito, muito alinhados, né? Exato. Valores cristãos, valores de retidão. Então, estou bastante honrado aí pelo convite. Vambora. Bom, Matheus, algumas pessoas, né, inclusive eu, às vezes a gente acaba se confundindo um pouco com os termos dentro do marketing. Então, você pode explicar um pouquinho melhor para a gente o que é, né, um lançamento e qual é a função do estrategista digital? Ah, perfeito. Então, o lançamento digital é quando você faz a venda, um pico de vendas de um produto durante um período curto de tempo, certo? Então, por exemplo, quando a Apple vai lançar o novo iPhone, ela faz um lançamento, faz uma pré-venda, tem quantidades limitadas, então é bem rápido, assim, então tem um pico de vendas muito rápido. A Tesla, todos eles fazem lançamentos. Tradicionalmente, para vender produtos online, curso, o lançamento é um evento digital que você faz, por exemplo, a Semana do Emagrecimento, né? Você faz, por exemplo, 3 aulas gratuitas, onde você dá conteúdo de valor, e ali você oferece um programa ou um curso pago, né? Então, você traz a atenção das pessoas, oferece um curso pago com uma condição especial por um tempo limitado. E o que o estrategista faz nesse meio, né? Ele junta todas as áreas, ele é como um maestro. Porque dentro do lançamento você tem copy, o copywriter é quem escreve, né? As peças, quem escreve e-mails, páginas. Você tem gestor de tráfego, que é quem sobe os anúncios online, uma pessoa mais de métricas. Você tem pessoa de conteúdo, você tem designer, videomaker. E o estrategista, ele tá vendo se tudo conversa para ter a máxima conversão, máxima capacidade de vendas no lançamento. Matheus, como foi o teu começo? Porque o que mais, obviamente, o que mais deixa as pessoas assim entusiasmadas é o resultado. Ver lá a pessoa, né? A gente vê você frequentemente agora palestrando em outros países, palestrando em espanhol. Mas tem um começo. Como que foi o teu começo nesse mercado, Matheus? Bom, meu começo... Eu era engenheiro antes de ser lançado eu era engenheiro. Engenheiro de Civil. Engenheiro Tá. civil. Então, eu me formei na Universidade Federal, na UNB aqui em Brasília. Já era uma grande vitória para a família, né? Que a gente vem da cidade ocidental, fica 1 hora aqui de Brasília, uma cidade pequena, poucos pensavam em fazer a Universidade Federal. Então, eu ganhava relativamente bem comparado com meus amigos, só que eu sentia alguns problemas, assim. Algumas coisas me incomodavam. Uma coisa era muito repetitivo o que eu fazia. Pô, será que eu vou aguentar ficar 30 anos fazendo a mesma coisa todos os dias? E também o limite de ganhos. Tipo, meu chefe, ele tinha 20 anos a mais de profissão, ganhava R$3.000 a mais. Quando eu tiver com 2, 3 filhos, ganhando 3.000 a mais, sabe? Então, eu busquei empreender, né? Aí a gente vê aqueles livros, trabalhe 4 horas por semana. Aí foi muito bom, né, para começar, né? Ou depois eu descobri que eu ia trabalhar 60, 80 horas por semana, em vez das 4 horas por semana. Mas Então, o começo... Quando eu comecei a empreender, eu comecei a ganhar menos do que eu ganhava.
Então, bem menos do que como engenheiro. Passei um ano ganhando menos. Mas foi essa constância que fez eu ter resultado, né? Então, eu busquei online, assim, como empreender online. E aí eu descobri a fórmula de lançamento do Érico Rocha. Uhum. Eu vi que tinha muitos resultados, milhares de pessoas que já tinham feito, por exemplo, 100 mil reais em 7 dias, 300 mil reais, né? Então, eu fui por esse caminho, que tinha muitos depoimentos, né? Muitos casos de sucesso. E para fazer a fórmula de lançamento, eu tinha acabado de ser demitido da engenharia. O que aconteceu nesse período? Pandemia. Então, a empresa desfez o contrato com o governo. Fui demitido, não tinha dinheiro. Daí passei no cartão de crédito. 8 mil reais a fórmula de lançamento. E Foi um depois... passo ousado, né? Hã? Já foi um passo de bastante ousadia. Já foi um passo ousado. E aí, logo depois, a mentoria. 45 mil reais. Aí eu vendi meu carro para entrar na mentoria. Ainda tinha uma a mais para pagar ali. Então foi essa pressão, essa coisa de queimar a ponte me fez ser muito rápido em aplicar também. Em 3 meses eu tinha recuperado o investimento, né? A partir daí foi lucro. Mas mesmo assim, no primeiro ano, eu ganhava menos do que como engenheiro. Aí depois no segundo ano igualou, no terceiro ano comecei a ganhar mais. Agora no quinto ano tá exponencial. Você nota, né, amor, que tem uma similaridade entre as pessoas de sucesso, né? Exatamente. Sempre o sucesso ele é antecedido. As pessoas que a gente conversa, as pessoas que a gente mentora, a nossa própria vida, a gente percebe que o sucesso ele sempre é antecedido por um ato disruptivo, um ato de coragem. A gente costuma dizer até subversivo em alguns momentos. Porque, pensa bem, um engenheiro, e é uma história fantástica, Exatamente. um engenheiro que estuda na Universidade Federal, depois ele percebe que naquele ambiente, e é importante a gente falar isso, que não é uma máxima, mas para ele entendeu que naquele ambiente ia retardar o crescimento dele e além de limitar. Então ele foi demitido. Foi demitido e ele investe em educação corporativa. No momento ele tinha acabado de ser demitido. Ele faz uma dívida no cartão de crédito. E não somente isso, não se contentou, foi lá e vendeu o carro para comprar uma mentoria. Não é fantástico isso? Eu vejo que o empreendedor de sucesso, ele sempre tem uma característica em comum, que é a ousadia. Temos que ser ousados. Temos que ter esse passo disruptivo para alcançar caminhos maiores. E nesse momento de transição, nesse seu começo, qual foi o insight que você teve sobre vendas, né? Para mudar a sua forma de trabalhar? Ah, perfeito. Quando eu comecei a lançar, por que eu ganhei pouco no início, né? Porque eu tava com um produto errado vendido da maneira errada. Então, assim, a primeira parceria que eu fechei era uma expert em decoração que ensinava a decorar a própria casa. Então, assim, a gente investia, por exemplo, 7 mil reais em anúncios para faturar 15 mil. E aí eu comecei a perceber que aquilo não tinha muita atração, sabe, de mercado. Porque decorar a própria casa não era uma coisa urgente, prioritária, sabe? Pô, eu posso contratar um arquiteto, eu posso deixar para depois. Não tem aquela urgência e prioridade, não é muito tangível também. E aí eu conversando com essa especialista, eu descobri que ela tinha outra especialidade. Ela também era muito boa em fazer arranjos de flores artificiais para vender. E, na verdade, 70% da renda dela vinha disso. E a gente conversando, e se a gente ensinar essas mulheradas que estão em casa na pandemia a montar arranjo de flor artificial, vender e ganhar pelo menos 3 mil por mês? A gente criou um produto Sublime Arranjo. Ganhei 3 mil reais em 30 dias fazendo arranjos artificiais em casa. E aí tem essa prioridade para a mulher. Ela quer renda, ela quer se sentir útil. É muito tangível, é 3 mil em 30 dias. E aí a gente investiu 4 mil reais, faturou 32 mil. Ou seja, foi um retorno que era de 7 para 15, 2, né? Um retorno a gente chama de ROAS, né? ROAS 2 foi para um ROAS de 8. E aí depois investimos 15 para faturar 70, depois investimos 30 para faturar 150. Então aí foi um crescimento bem grande com um produto que tem prioridade, urgência e tangibilidade. Então, quando você for vender algo, você precisa tornar isso prioritário para a pessoa, urgente, e mostrar um benefício palpável.
Claro. Tangível, urgente E e prioritário. prioritário. Fica a dica aí, pessoal. Então não é só vender. Não é só vender por vender. É o que vender, né? Uhum. É o que vender. Chegou em algum momento que você percebeu que se você não entendesse melhor sobre esse mercado de vendas, entendesse como funciona essa dinâmica, você chegou a perceber que o seu negócio poderia ficar travado, sua atividade poderia ficar travada de alguma forma? Tá patinando até hoje, né? Foi quando eu comecei a entender isso também por ter mentores, né? Sempre investi muito. Tudo que eu ganhava, eu reinvestia em educação. Até hoje. Até hoje eu tô em mastermind de 100 mil reais, em mentoria de 30 mil. Então, isso foi essencial para eu não ficar patinando, né? E aí eu conseguia enxergar outros nichos de mercado que tinham essas características. Por exemplo, teve um expert que ele é um psiquiatra, ele tinha um tratamento online de ansiedade. Nossa, a pessoa que tem ansiedade, ela com certeza é muito urgente, muito prioritário para ela se curar da ansiedade ou ter menos sintomas, né? Então eu vi, pô, aí tem uma oportunidade de mercado. A gente chegou a fazer lançamentos de R$1 milhão em 7 dias. Quando a gente fala em 7 dias, não é cada 7 dias. Não, você tem 2 meses de preparação e isso culmina num lançamento de 7 dias. Mas aí teve da ansiedade. Teve outra que eu fiz uma virada para o mercado hispano, né? Mercado em espanhol. Uma expert de Excel. Como que eu deixo Excel prioritário, tangível, né? E urgente. A gente vendeu Excel como uma forma de você ser mais produtivo no trabalho, se destacar no mercado de trabalho e ganhar mais. A gente conseguiu fazer lançamentos de $1 milhão, não mais R$1 milhão. Então foi o maior lançamento que eu fiz até hoje. $1 milhão. Espetáculo. $1 milhão. Qual que é a diferença, Matheus, de ter um faturamento de 100 mil, que você vem num lastro, né? Você teve ali um faturamento de 14 mil, uma receita de 14 mil no primeiro empreendimento, depois subiu para 32, 100 mil e agora $1 milhão. Qual que é a diferença de vender 100 mil reais, faturar, e vender um faturamento aí de 1 milhão? Bom, o que eu entendi, né, nessa trajetória? Para você ir até os 100 mil, é na cara e na coragem. E conhecimento técnico. Então, depende muito de você dar o start na coisa, você ter atitude, ação. Então, até os 100 mil é ação. Do 100 mil para 1 milhão, é um jogo de gestão e liderança. Você não consegue sozinho. Então, você precisa aprender a liderar as pessoas, fazer que elas façam por você e ter uma gestão dos processos. Porque um lançamento, por exemplo, que é o mercado que eu vivo, cada lançamento tem uma checklist de tarefa de 400 tarefas. Então, você precisa de gente, você precisa de gestão. E do 1 milhão para, por exemplo, 10 milhões por ano, eu vejo que é muito de modelo de negócio. Por exemplo, dentro dos lançamentos, eu descobri que o modelo de negócio que tinha mais possibilidade de crescer é se eu internacionalizasse. Por isso que eu comecei a vender para o mundo inteiro. Eu comecei a questionar a base, sabe? O modelo de negócio. Então, você está me dizendo que o crescimento de alguém ele fica limitado até que ele consiga juntar ativos. Ou seja, ele consegue crescer com conhecimento técnico até em algum lugar, mas chega em algum momento que ele vai precisar de time, vai precisar de gestão, vai precisar de processo, vai precisar de método. Então, eu vejo muito isso nele. Não somente ele, que estão sempre inclinados a aprender, a comprar algum ativo. Eu penso que é o passo mais inteligente que tem. É você comprar o conhecimento que você tem, senão você fica na tentativa e erro. E aí, dentro do lastro de tempo, acaba que às vezes não dá para a pessoa ter sucesso se ele ficar na tentativa e erro sozinho. Às vezes ele não tem tempo para isso, não tem energia para isso, não tem dinheiro para isso. Então, bem bacana. Matheus, vamos imaginar aí, hoje tem uma galera, né, ouvindo, né, clientes nossos, amigos, audiência, e é bem bacana a gente poder contribuir com essas pessoas. E eu penso que o que eu vou te perguntar agora é algo que é um ouro para quem está ouvindo, ainda mais para alguém que já percorreu os caminhos, transcendeu as barreiras geográficas. Eu acho bem bacana, fico muito feliz com isso, né? Diga-se de passagem. Mas qual conselho você daria para quem está começando agora no mercado digital, Matheus? Boa. Eu acredito que eu comecei de uma boa maneira, que foi tendo um mentor. Então,
investir em conhecimento para encurtar esse caminho, com pessoas que já tiveram resultado na área que você quer melhorar. Então, investir em conhecimento para encurtar esse caminho. E eu cometi uns erros depois disso, que foi também não ter foco. Aí eu comecei a comprar cursos de várias pessoas sem saber o resultado e tal, e comecei a ter uma overdose de informação. Então, além de você investir em conhecimento para encurtar seu caminho, escolher poucos mentores e focar naquilo, sabe? Até ter resultado naquilo. Você investe, foca, tem resultado. Investe, foca, tem resultado, sem ficar se perdendo e aplicando rapidamente o que você está aprendendo. Bacana. Legal. Legal. E aí, amor? Eu acredito que investimento em conhecimento foi primordial para o seu sucesso, mas eu acredito que também existem habilidades emocionais que podem ter contribuído para o seu sucesso. O que você acredita que impulsionou um pouco mais esse grande despertar na sua carreira? Isso é interessante que quando eu tinha uns 14 anos, mais ou menos, né? Era o primeiro ano do ensino médio, eu era muito nerd na escola, né? E a minha professora, os professores diziam, nossa, Matheus vai ser muito bem sucedido. E aí eu tinha uma professora que ela era realista. Mesmo eu tendo 14 anos, ela falou assim, ó, você não vai ter sucesso. Porque você não sabe se comunicar, você não tem inteligência emocional, você não tem inteligência social, sabe? Se você não trabalhar nisso, você vai ver colegas seus que, teoricamente, são menos inteligentes, mas que vão ter muito mais sucesso que você. Aquilo me marcou com 14 anos, né? E quando eu cheguei na universidade, os professores diziam a mesma coisa. Você vê, quem que tem sucesso? É quem fica na biblioteca ou quem tá fazendo amizades, quem tá fazendo network? Então, as habilidades que eu busquei desenvolver. Primeiro foi a comunicação. Como que eu fiz para me soltar um pouco? Eu fiz aulas de dança, aulas de teatro, etc. Segunda habilidade que eu tive que desenvolver foi vendas. Porque eu tinha que negociar. Eu tinha que saber negociar, vender minhas ideias. Por exemplo, para fechar com essa primeira especialista, eu fechei num contrato que não foi muito bom. E aí eu não ganhava muito dinheiro. O segundo também. E aí eu fui percebendo que eu tinha que aprender a me vender ideia, para ter boas negociações, que isso ia dar muito mais dinheiro. Entendeu? E também para vender os produtos. Então, comunicação, vendas. A outra coisa é inteligência emocional. Então, eu também invisto em desenvolvimento pessoal, porque é muita pressão, sabe? Quanto mais você vai faturando, mais gente vai ficando abaixo de você. A responsabilidade sobre a vida daquelas pessoas. Então, você tem que aguentar o tranco. E não é aguentar sozinho. É você buscar desenvolvimento pessoal. Então, através de livros. Então, todo dia ler um pouco sobre desenvolvimento pessoal. Você também colocar na sua vida coisas que te fazem crescer. Por exemplo, você meditar, você ter lazer, que também diminui um pouco dessa carga, desse estresse. Bom, para você avançar o nível, você precisou aprender que sozinho você não ia tão longe. E precisou gerir uma equipe. Me fala, qual o maior desafio ao gerir equipes? O maior desafio para mim é que eu não sabia delegar. Então, eu achava que eu ia fazer melhor, etc. Então, eu centralizava muito, não tinha nem tempo de pedir para a equipe. Você tem que aprender a desapegar um pouco, sabe? Às vezes, uma coisa que seria uma nota 9 vai ser uma nota 7 por enquanto. Mas se você tem, vamos supor, você faz tudo hoje, mas você tem alguém que escreve melhor que você. Você tem alguém que é mais analítico que você, um gestor de tráfego. Você tem alguém que é mais criativo que você, só que às vezes ele só não tem experiência que você tem. Se você for treinando, tiver paciência, a soma dessas 3 pessoas vai ser muito melhor do que você. Só que você precisa ter essa paciência, você precisa deixar errar, você precisa deixar ter autonomia, você precisa soltar um pouco o controle. Então, foi essa habilidade de delegar, de soltar o controle, eu precisei desenvolver. Na visão que você tá, no lugar que você chegou hoje, você olhando para trás e para frente, como que você vê esse mercado, Matheus, daqui pelos próximos 5 anos? Tá, o mercado digital, quais são as tendências que estão acontecendo, né? Uma das tendências é que você tem muita sofisticação, então você tem que fazer mais, porque tem muita concorrência. Você precisa dominar, por exemplo, IA para ser mais produtivo, etc. Mas quem realmente vende muito é quem se conecta com a audiência. Então,
apesar de toda a tecnologia, o que as pessoas estão querendo comprar é verdade e conexão. Então, é você ser cada vez mais humano. Então, a equipe mais eficiente e a pessoa que está na frente das câmeras mais humano, se conectar mais, mostrar seu dia a dia, seus valores, se posicionar, se é de esquerda ou direita, qual que é a sua religião. As pessoas se conectam com quem você é. Conectam com a verdade. Exato. E você acha que esse atributo, esse ativo, essa habilidade de ser genuíno, vai fazer diferença para quem for e se manter assim nos próximos 5 anos? Demais, porque habilidades técnicas, essas coisas, cada vez mais a IA vai dominar, né? Então, o que faz a diferença mesmo é essa questão humana. É o que eu venho falando muito para os meus mentorados, para os empresários que a gente está liderando aqui, a Aline e eu. A tecnologia ela tem que servir a gente. Eu vejo muitas pessoas querendo transmitir algumas funções que são funções puramente humanas. E isso até no movimento de ostracismo. Tá? Uhum. Ele quer sair daquilo que deveria ser ele a fazer, quer substituir isso por uma inteligência artificial. E eu falo, gente, empreender é vender, liderar é vender, vencer é vender. E venda é conexão. Então, ouvindo você falar sobre isso agora, a gente acaba corroborando com aquilo tudo. Então, cada vez mais, as pessoas lá na ponta, eu costumo dizer que lá na ponta, quem vai passar um cartão de crédito é um humano para comprar o teu produto, comprar o teu serviço. Então, essas habilidades de conexão, tal como você falou, continuam sendo as habilidades mais importantes da vida, não são dos negócios. Mas beleza, Matheus, está caminhando aqui já para o fim, né? Meu amor, quer fazer mais alguma pergunta para ele? Não. Mas eu quero fazer uma última pergunta. O mercado digital, Matheus, pelo que eu vejo, a gente está dentro do digital aqui, mas fora. Porque a gente está dentro vendendo os nossos produtos, usando ali tecnologia para poder produzir, para poder ensinar. Mas eu vejo que é um mercado de muita pressão e aceleração. E a gente vive um mundo pós-moderno, é um mundo que está imbuído nisso. Em pressão, aceleração. Mas como você consegue equilibrar vida pessoal, com trabalho, com essa aceleração toda, com essas torrentes de informações digitais? Como é que você consegue equilibrar isso tudo ao ponto de não surtar? Isso também aprendi com o mentor, né? Você, quando você vai colocar a sua agenda da semana, você precisa bloquear o espaço de dormir. Você tem que dormir 8 horas por dia. Isso é essencial para manter seu estresse controlado. Você tem que bloquear o espaço de exercício, no mínimo 3 vezes por semana, idealmente 5 vezes por semana você tem que ter exercício físico. Você tem que bloquear um espaço onde você vai estar com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos. Essas têm que ser prioridades na sua semana. E você tem que ter um dia da semana que é livre. É um erro que eu cometi, trabalhar de domingo a domingo. Hoje em dia, meus domingos, eu busco bloquear, sabe? Se eu tenho que trabalhar domingo, então eu bloqueio sábado. Você tem que ter um dia na semana para descansar. Você somando isso, você consegue ter muito mais sustentabilidade, né, nessa pressão, sabe? Sono, exercício, lazer, tempo com a família. Isso tem que ser sagrado. Mesmo que você ganhe um pouco mais, você sinta que está ganhando um pouco mais, sua produtividade sobe muito, você deixa de ter problemas de saúde por excesso de estresse, então é muito mais sustentável. Beleza, é aquele 1 minuto. Eu costumo dizer, nos programas de mentoria que a gente participa, que às vezes você paga 100 mil reais por uma mentoria, mas tem 1 minuto que te dá ROI. 1 minuto que você pega alguma coisa de alguém que você fala, isso aqui mudou minha vida. É aquilo de você manter o seu CPF forte. O seu CNPJ só vai estar forte se você, como pessoa, estiver com as suas emoções, com suas prioridades equilibrados, em harmonia. Mas é isso. Obrigado, Matheus. Obrigado, Aline, minha esposa. É um prazer pra gente estar recebendo você aqui. Foi um prazer bater esse papo com você. Tenho certeza que você tá aí do outro lado vai ter insights e conhecimentos valiosíssimos para sua vida e negócio. Sucesso, meu amigo.
Obrigado. Sucesso, Matheus. Obrigado.